Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, uma conversa com o ex-chefe de gabinete do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, Alberto Lage. E no Café com Política nós temos hoje também a participação da editora de política do jornal O Tempo, Marina Schettini, a quem eu vou cumprimentar primeiro. Bom dia, Marina, bem-vinda, sempre um prazer ter você com a gente aqui no Café. Bom dia, Rodrigo, bom dia aqui para os nossos colegas, bom dia para quem está ouvindo, assistindo a gente. E eu quero cumprimentar o Alberto Lage. Alberto Lage, bom dia, bem-vindo ao Café com Política, prazer falar contigo. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Marina. E temos também a Adriana Ferreira com a gente por aqui, me acompanhando na ancoragem do Super N. Bom dia, Marina, bom recebê-la aqui novamente. Bom dia também ao Alberto, com o qual a gente vai conversar hoje no Café com Política. É isso aí. Alberto Lage, pra gente começar aqui esse bate-papo com você, por que você saiu da Prefeitura de Belo Horizonte? E eu te pergunto mais, você não teme que as denúncias que você fez possam atrapalhar a sua vida profissional e que até possam intimidar futuras pessoas ou empresas ou políticos que poderiam te contratar eventualmente? Olha, Rodrigo, eu nunca esperava, de fato, estar em janeiro discutindo por que eu pedi demissão em agosto. Mas é fato que eu descobri agora que não existe ex-funcionário do Alexandre Calil, existe súdito ou algoz, né? Eu pedi demissão em agosto, no meio de agosto. Continuei, inclusive estive numa CPI defendendo o prefeito no final de agosto. No começo de outubro, eu descobri que estavam procurando coisas, me ligaram para avisar, eu estava inclusive na Alemanha, me ligaram para avisar que estavam procurando coisas nos meus e-mails para arrumar algum problema contra mim. Eu já tinha mudado e arrumado um outro trabalho no Rio de Janeiro, quando eu descobri que a pessoa que o prefeito tinha então suposto ou ameaçado que poderia me prejudicar tinha sido nomeada na prefeitura. Então eu realmente tentei sair e virou uma bola de neve, mas eu não me arrependo. Não me arrependo por quê? Porque eu era ordenador de despesa, Rodrigo. Eu era fiscal do contrato de publicidade, um contrato de beirando 50 milhões, e começaram a me pedir coisas que eu não podia fazer. E aí eu falo assim, não é o caso mais escabroso, mais horrível do mundo, não é o governo mais sujo que se tenha noção na história, a gente já viu coisa muito pior, mas é o pior que já pediram para mim. Então, assim, falando até da minha perspectiva profissional, a gente tem outros profissionais de política, assim, eu acho que o maior exemplo de todos era o Duda Mendonça, talvez. Duda Mendonça uma vez foi investigado porque recebeu um dinheiro nas Bahamas. E ele respondeu e não foi condenado, falou assim, não, trabalhei e recebi porque era a forma que o cliente tinha como me pagar. Agora, ninguém nunca mandou o Duda Mendonça ir lá colocar o dinheiro nas Bahamas ou falar com quem colocou. Assim, a minha situação era, eu tinha que, como fiscal do contrato, e isso eu levei ao Conselho de Ética da Prefeitura, fazer coisas com esse contrato. Eu tinha que presenciar coisas que iam interferir no meu trabalho depois. E aí acaba governo, acaba cargo, e você tem aí, por 8 anos, improbidade. Essas coisas seguem, e fica no meu CPF. Alberto Lage, você tinha um cargo de confiança na prefeitura, né? E quando saiu, afirmou que existiam 2 esquemas. Um para ajudar na reeleição, aí de Caixa 2 na reeleição da Dalclever Lopes, e outro para levar recursos para beneficiar as empresas de transporte de ônibus. O prefeito participava desse esquema? Ele sabia desse esquema? Quem que participava? Quem sabia? Olha, o prefeito tinha conhecimento de que existia já uma resistência interna, uma documentação interna da BH Trans dizendo que a antecipação de Vale Transporte era irregular. E o prefeito tinha conhecimento de que o Adalclever estava pressionando fornecedores da prefeitura a buscar, por exemplo, pagar uma pesquisa eleitoral, que é o caso que eu relatei ao Conselho de Ética. E o prefeito tem conhecimento até hoje, o Conselho de Ética declarou que esse caso nunca existiu. Assim, da minha perspectiva pessoal, eu não tenho mais nada a ver com isso. Eu fiz o meu dever, que era entregar para o Conselho de Ética. O Conselho de Ética disse que isso nunca aconteceu.
Eu disse que aconteceu, que eu inclusive participei. Então, acabou. Mas, minha parte está encerrada. mas ele tinha conhecimento ou ele participava? Participava é uma coisa muito complexa de se dizer, porque ele não era ordenador de despesa em nenhum desses contratos. Entendeu? Quem ordenou despesa em contrato de antecipação de vale transporte foi a Fazenda, a pedido da BH Trans. Quem ordenava despesa no contrato de publicidade era assuntos institucionais, o fiscal do contrato era eu. Mas ele influenciava de alguma maneira? Ele pedia alguma coisa em favor ou da Clever Lopes ou das empresas? Ele nunca, e aí em vários assuntos lícitos ou não, explicou como fazer. Ele sempre foi uma relação tranquila, inclusive eu gostava muito de trabalhar com ele, era assim, resolve comigo funcionava uma coisa, ou resolve para a Dow Clever funcionava uma coisa completamente diferente. Os limites do resolve, mas ele nunca especificou o que era para fazer, para quem que era para pedir, ele mandava resolver, se vira. O prefeito disse ter denunciado a polícia, Alberto. É a Adriana quem fala com você. Você chegou a prestar depoimento? O que você disse nesse depoimento? Você teme algum tipo de punição pela justiça? Olha, eu lembro aqui, Adriana, quando eu constituí um advogado para esse caso, e assim, quando ele me consultou, tal, ele pediu para ouvir a conversa que eu tive com o prefeito, e é uma conversa um pouco deprimente, sabe? Uma conversa triste, porque eu abro essa conversa falando que eu quero ir embora, quero pedir demissão, e depois tudo que se dá é depois que eu pedi para ir embora. Mas sim, eu fui lá, falei com o delegado, entreguei a integralidade dos áudios, e é muito claro, a gente tem aí, o STJ, por exemplo, ele publica um informativo de jurisprudência, o número 680, publicado em outubro de 2020, ele vai falar lá claramente que o pacote anticrime não alterou o entendimento de que é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro, que existe tratamento diferenciado para interceptação, escuta e gravação por um dos interlocutores, e que disponibilizar o conteúdo de uma conversa, sendo você partícipe, significa apenas dispor daquilo que é seu. Então, eu estava lá na conversa, ele falou tudo aquilo comigo, eu me senti ameaçado quando, 2 meses depois, quando em outubro, ele nomeou para o Conselho de Ética a pessoa que ele citava na conversa como alguém que seria pago por empresas de ônibus. Eu estou muito tranquilo quanto a isso. Eu só lamento que eu tenha tido que disponibilizar, daqui a pouco vai ser levantado o sigilo desses autos, e vocês vão ter acesso a uma conversa, vai ser pública uma conversa que era eu pedindo para ir embora por 40 minutos, e ele não querendo que eu fosse embora. Ô Alberto, eu te pergunto o seguinte, o que te fez querer gravar essa conversa? E você acha que foi desleal com o prefeito, como ele chegou a dizer em alguns momentos? Olha, Rodrigo, eu inclusive estou com uma ação contra o prefeito por difamação, porque ele fala da minha idade, ele me chama de irresponsável, ele deu uma entrevista para o Datena sobre isso, e eu não cabe qualquer afirmação de deslealdade, não cabe qualquer coisa, porque tudo o que aconteceu naquela conversa depois se deu quando eu já tinha pedido para sair, e já tinha inclusive falava com o prefeito que não queria mais trabalhar com ele, não confiava mais nele. Então, mas respondendo a sua pergunta, por que eu resolvi gravar a conversa? Porque eu já estava numa situação de conflito extremo com o prefeito. A última vez que eu tinha falado com ele foi pelo telefone, quando ele tinha me pedido para arrumar uma agenda de viagem para ele, uma agenda oficial, inclusive aqui para o Rio de Janeiro. E eu falei, prefeito, não consigo fazer isso, isso é uma coisa meio jeca, né? Nem vereador do interior fica pedindo arrumar agenda para ganhar diária, para fretar avião. E aí a gente teve uma discussão bem feia pelo telefone, você imagina o quanto uma discussão feia com ele pode chegar. E aí essa conversa se deu uma semana depois que a gente já estava num nível de tensão absurdo. A gente já estava muito tensionado, muito brigado. Então eu já sabia que a conversa não ia acabar bem. Que agenda era essa e para onde e por que o prefeito queria ir ao Rio de Janeiro? Para onde especificamente? Ele tinha uma
uma entrevista marcada aqui e eu tentei marcar para ele, inclusive, um jantar com o prefeito do Rio, porque eu achava que a troca de conversa seria boa, mas ele não tinha agenda oficial. Então o que faltava era marcar uma agenda oficial aqui para ele poder viajar pago pela prefeitura. Ele queria passear no Rio, traduzindo, além dessa entrevista? Ele queria fazer alguma coisa no Rio de Janeiro. O negócio... E não queria pagar. Vamos falar um negócio. Ele não quer ser governador, ele não quer ser prefeito. Sabe o que ele gosta? Ele gosta de viajar em avião pequenininho. Ele gosta de King Air. Nossa, ele pediu o avião da Polícia Militar de Minas Gerais, que ele já viajou em algumas vezes, até o prefeito tem direito. O governador deve ter acordado, deve ter deixado de ser bobo, e parou de deixar ele passear em avião da Polícia Militar. Ele queria viajar em outro avião. Já tinha dado problema fretar avião pela prefeitura, entendeu? A gente já sabe que isso pega mal, deu problema com o Márcio Lacerda, deu problema com ele, mas não queria viajar de Gol. Então arruma uma agenda para mim no Rio de Janeiro. Eu, prefeito, não vou ligar para o Eduardo Paes pedir uma agenda, inventar uma agenda para você. Não é razoável, eu nem conheço direito, você não tem essa intimidade com o prefeito do Rio, para pedir para ele, olha, você já vai receber ele para jantar, agora coloca uma agenda oficial também para a prefeitura pagar. Então isso gerou um desgaste muito grande, a gente já estava brigado até a quinta geração, quando essa conversa aconteceu. E Alberto Lage, muito se falou aí depois dessa saída de nepotismo e de promessa de cargo. A mulher do Vitor Colares é um caso de nepotismo? E que cargos foram esses que foram prometidos e não foram cumpridos? Eles foram prometidos por quem e para quem? Olha, o Vitor e a Clarissa são meus amigos, eu sou muito suspeito para falar disso. Acho que eles fazem um trabalho muito importante lá. E a mulher do Vitor casou com ele depois que ele já tinha... Depois que os dois já estavam trabalhando na prefeitura. Então, isso é uma das hipóteses que afasta o nepotismo. Mas o que eu questionei de cargo mesmo não era nem relacionado a isso, não. Era muito porque tinha uma tentativa do secretário de governo que ofereceu cargo para vereador, que combinou cargo com o líder de governo. Eu tenho, inclusive, lista de currículos que eles me mandaram aqui, e prometia cargo para todo mundo, e depois falava, não, o Alberto vai resolver. Assim como prometia obra também, chegou ao absurdo de um dia eu receber um contato de um vereador e falar assim, Alberto, o prefeito falou que nessa reunião aqui, que agora as demandas são com você. E ninguém tinha falado nada comigo. Então, o problema não era nem prometer cargo, porque o prefeito pode distribuir cargos livremente, você vai discutir moralidade. Era prometer cargo que não existia, vaga num salário que não tinha, cargo que estava ocupado. Prometeu o cargo do secretário de segurança, apareceu com um sujeito lá falando que era para ser secretário de segurança. O secretário de segurança, inclusive, ficou sabendo, não ficou feliz não, porque o cargo estava ocupado. Alberto, o prefeito Alexandre Calil deixou a entender que você teria uma motivação eleitoreira, né, por trás das denúncias que foram feitas, orientado, inclusive, por adversários políticos. Há essa motivação eleitoreira? Você pertence a algum grupo político hoje? Como que você avalia essa declaração? Eu sou filiado ao PSD, eu sou filiado ao partido dele. Eu devo ter sido membro da única comissão provisória do partido que ele tem, entendeu? Porque ele não tem controle nem sobre o próprio partido. É um sujeito delirante. Ele me conhece, ele sabe quem são meus amigos, ele sabe quem são minhas relações políticas. O máximo de relação política que eu possa ter tido foi procurar pessoas do partido dele, senador do partido dele ou vice-prefeito dele, para pedir socorro. Para falar assim, eu não aguento mais trabalhar com esse sujeito, eu não aguento as coisas como estão acontecendo. Eu procurei o Agostinho Patrus para falar, olha, você quer ser candidato a vice? Dá um jeito nessa sua chapa, porque sua campanha está uma zona. Então, é completamente delirante. Eu repito, essa crise começou a chegar para cima de mim, eu estava na Alemanha. Hoje eu estou trabalhando no Rio de Janeiro. Eu não tenho motivação política, eu quero distância disso aí. Não vou... Entendeu? Ele sabe meu posicionamento sobre política, sobre o governador. Se ele tem uma acusação dessa, ele fala quem? Fala quem que é a minha motivação política. É completamente maluco. Alberto, você pretende participar de alguma maneira da campanha ao governo de Minas neste ano? E evidentemente de algum político, mas não do prefeito Calil.
E se você pretende participar, seria de quem? Você acabou de dizer que está no Rio de Janeiro, né? Que está trabalhando no Rio de Janeiro. O que você tem feito desde que saiu da prefeitura? Olha, eu estou trabalhando, estou assessorando um grande sujeito que foi meu aluno no Renova BR, o Renan Ferreirinha, que hoje é secretário de Educação daqui. Ele já tinha me convidado para vir antes, eu nunca imaginei que eu fosse aceitar o convite. Quando eu aceitei, eu falei, não, olha, eu estou em processo de saída da prefeitura, eu devo estar disponível assim em novembro, porque eu estava pensando em sair de forma ordeira, fazendo uma transição razoável. Acabei saindo em agosto, porque ficou insuportável. Eu tenho uma empresa de consultoria, de campanha política, uma empresa que fez, inclusive, está na prestação de contas da campanha do prefeito, da reeleição dele. E se eu for convidado por algum candidato, eu presto um serviço para ele. Mas uma coisa que eu não quero fazer mais é alinhamento político, é emendar governo com campanha. Eu quero prestar serviço, encerrar ali, não ter responsabilidade individual, não ser ordenador de despesas, porque eu acredito que todos os problemas que eu tive foram porque eu misturei governo com campanha, e isso não é o que se faz no mercado. Os meus colegas falam que isso não se faz mesmo, isso dá errado. Você trabalharia para o governador Romeu Zema, por exemplo, que hoje é o principal adversário político do prefeito Calil? Olha, ele nunca me convidou. Eu sei que ele já está sendo muito bem atendido por um colega, que é o Leandro Grupo. E se trabalhasse, eu acho que ele não vai me convidar, acho que não faz sentido nenhum. O que aconteceu na prefeitura, o que está acontecendo comigo na esfera pessoal, não tem nada a ver. Eu jamais levaria. As questões que eu levei para o Ministério Público, eu levei para a Justiça, eu levei para a Polícia. Eu não levaria para o Romeu Zema, não. Mas eu acho que não precisa nem fazer essa conjectura, porque não tem a menor possibilidade de ser convidado para trabalhar para o Zema. E, Alberto, você foi um dos coordenadores, né, da campanha do prefeito, tanto para a reeleição quanto para a eleição, lá em 2016. Qual foi o trunfo dele nessas duas disputas aí, você que conheceu tão bem? E o que você acha que ele tem que investir agora nessa? E se ele tem chance contra o Zema, que está aí tão à frente nas pesquisas? Olha, eu acho que em 2016 o que a gente teve assim de mais relevante foi uma tentativa de transformar a figura do maluco num maluco do bem, numa energia, naquela loucura que pudesse ser convertida para o bem. Então a gente trabalhou em algumas áreas, como por exemplo, a gente cria personagens que ele não é o cara que te agride, ele é o cara que agride o seu agressor. Por isso que fez tanto sucesso a promessa de abrir a caixa preta da BH Trans. Esse é um negócio desenvolvido, um trabalho sério, desenvolvido com pesquisa qualitativa, para transformar essa energia caótica, catártica dele, num negócio que converta em benefício para a população. Agora, 2020, acho que a maior dificuldade da campanha foi convencer o prefeito e os aliados dele a jogar parado, a evitar. Na verdade, ele estava numa posição muito confortável, vocês sabem como é que ele fala, a chance dele falar uma barbaridade a qualquer momento era muito alta. Então, foi administrar uma boa gestão da pandemia com cobrir temas pontuais. Você vê que a campanha, talvez a coisa mais interessante da campanha de 2020, aí falando especificamente de técnica política, foi que a nossa campanha entrou no ar primeiro com a maior parte dos problemas que a gente identificou em pesquisa. Então, na primeira semana, a gente já estava no ar reconhecendo problema de ônibus, reconhecendo que a situação dos moradores de rua em Belo Horizonte explodiu, continua, todo mundo vê, e isso neutraliza um pouco o discurso dos adversários também. Então, sempre foi um campo que ele se trabalhou muito bem, a ideia de ele mesmo ocupar o espaço da oposição ao próprio governo, o que atrapalha que outros opositores fiquem. Para o ano que vem, eu acho que, para esse ano já, né, eu acho que ele até teria um grande potencial de manter, de dobrar a aposta no... É um ogro, né, que as pessoas aprenderam a gostar. Mas por causa de uma configuração política, por ter recebido todo mundo que o Zema tirou do governo, final de 2018 foi um festival de gente chegando em volta dele, ele agora está como candidato do establishment da Assembleia, ele agora é o candidato
do pessoal que quer retornar ao poder. Então isso limita muito a possibilidade dele continuar sendo um cara fora da caixa. Ele agora está tentando ser um conciliador, uma espécie de Romero Jucá Mineiro, que é um negócio esquisito. Foi para Patrocínio inaugurar a quadra de areia com o Marra lá. Realmente não compreendo qual que é a estratégia dele. Se eu compreendesse, eu ainda estava lá. Tem chance de vencer o governador Romeu Zema nas eleições? Sempre tem, né? O governador está no ok. Ele faz um governo ok e eu acho que qualquer um que fizer uma campanha decente tem chance com ele, sim. Mas eu não acredito que essa pauta de ser o candidato dos deputados, de ser o candidato desse grupo aí, vá ser o que vai resolver. Não é essa a fragilidade do governador que ele vai conseguir explorar. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu já falei isso para ele, que eu achava que ele estava montando uma forma de campanha um pouco esquisita. Você recebeu algum tipo de ameaça depois das denúncias todas que você fez, Alberto? Eu recebi 2 contatos. Um deles eu não considerei nem como ameaça, porque foi um alerta muito simpático, falou o nome da pessoa. Foi até do atual presidente da BH Trans que me ligou para falar assim, olha, tá aqui o Edal Clever, um sujeito que anda com ele, que é um policial civil, que eles falam muito claramente nos corredores que querem fazer alguma coisa contra você. Eu agradeci o alerta. E eu recebi um contato também do chefe de gabinete do vice-prefeito, falando assim, olha, Alberto, você tem que ter muito cuidado, alguém pode entrar na sua casa. Eu falei, quem? E esse aí eu não sei até hoje se era um alerta ou se era uma ameaça, mas até hoje ninguém entrou na minha casa e as coisas relevantes que eu poderia ter estão inclusive aqui comigo no Rio. Então, não sei até onde é ameaça, não sei até onde é loucura mesmo, mas eu estou muito tranquilo, eu estou feliz que eu não sou mais ordenador de despesa, que eu não sou mais fiscal de contratos, podia piorar muito para mim ainda. Quem é esse chefe de gabinete do vice-prefeito e qual a participação do vice-prefeito Fuad Noman hoje na administração municipal? O vice-prefeito hoje talvez a maior força intelectual ali da administração. Eu obviamente não converso mais com ele porque seria sem sentido, seria até desrespeitoso, mas eu gosto muito dele, sempre tive uma relação muito respeitosa, e sempre fui muito franco com ele sobre as questões que eu estava passando ali. Inclusive um dia eu conversei com ele, ele foi muito gentil e falou, não, olha, uma vez eu trabalhei num banco, a situação também não estava indo do jeito que eu gostava, eu também pedi demissão, eu acho isso normal. Sempre tive uma conversa muito boa com ele, sempre foi muito franco, não é uma pessoa que foi pega de surpresa pelo que aconteceu. E eu acho que tem potencial para ser um bom prefeito, inclusive, se tiver um pouco de coragem de assumir a cadeira de prefeito mesmo, de não ficar sendo comandado por um ex-prefeito. A gente está chegando já ao finalzinho da entrevista, Alberto, mas antes queria perguntar a respeito da sua relação com o vereador Gabriel Azevedo. Ele é meu filho adotivo, eu cuido dele quando ele se machuca, ele quebrou o pé dia desses aí, ele me dá muito trabalho, mas é um grande amigo. Foi ele, inclusive, que me apresentou ao prefeito Calil. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Alberto Lage, são perguntas objetivas, respostas também objetivas, uma espécie de ping-pong. Já conhece aqui o quadro, né, Alberto? Vamos lá? Vamos lá. Para começar, Alexandre Calil. Potencial desperdiçado. Adal Clever Lopes. Incompreensível. Vitor Colares. Meu amigo, meu sócio. Gabriel Azevedo. Grande amigo. A administração Alexandre Calil. Boa, técnica, preparada, funciona carregada por bons secretários. O seu futuro na política. Eu não faço a menor ideia. Alberto Lage, ex-chefe de gabinete do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, foi o nosso convidado de hoje do Café com Política. Alberto, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a gentileza, Rodrigo. Até Obrigado, a Marina. próxima. Obrigado, Adriana. A gente é que agradece e agradecemos também a presença da Marina Schettini, editora de política aqui do Jornal Tempo conosco. Obrigada, Marina, sempre muito bem-vinda, viu? Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Alberto.